E aí, pessoal, você que participou da aula beneficente lá no último sábado, e para você também que não pôde participar por diversos motivos, a quem foi eu agradeço bastante, porque realmente muitas crianças ficaram felizes com o trabalho que vocês fizeram lá, aquele monte de brinquedos. Aí a gente ficou bastante feliz com isso e as crianças também, né? A gente continua com essa nossa aula beneficente. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi abordado nessa aula, né, nessas duas salas que nós tivemos no sábado passado. Conversei com os alunos lá na sala sobre concordância. A gente estava falando das questões da CESP-NB, da questão do certo e do errado. Uma questão errada elimina uma certa. Normalmente os concursos da CESP eles são dessa forma. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu vou abordar com vocês uma concordância específica que muita gente erra, aliás a maioria errou isso na prova. Só que antes, deixa eu mostrar o que eu conversei inicialmente. Falei sobre a sintaxe, nós conversamos sobre concordância nominal verbal, regência nominal verbal, acento de crase, a colocação pronominal. Isso daí é o ponto fundamental de algumas provas, né? Aliás, acho que todo concurso público cai questões envolvendo esses assuntos aí. Então são os assuntos que dão mais trabalho, são assuntos extensos, o candidato tem que estudar bastante. Por isso que eu abordei isso daí. A gente vai conversar aqui sobre, nesse vídeo, sobre a concordâncias com os verbos ver e o verbo parecer. Legal? Olha a pergunta que foi colocada para vocês aí. No trecho, viam-se entrar jovens e velhos, a correção e os sentidos do período seriam mantidos caso estivesse transcrito desta forma. Aí vem lá, via-se entrarem jovens e velhos. Bom, primeiro deixa eu detalhe da questão da CESP. Percebam que a palavra correção e a palavra sentido. Correção diz respeito à gramática. Diz respeito à gramática permitir isso ou não. E sentido diz respeito à ideia, ao significado que isso vai manter. Quer dizer, você trocando um verbo pelo outro, a concordância de um jeito pelo outro, a correção fica mantida, a gramática permite isso, e o sentido também é o mesmo, né? Não tem alteração de sentido. É isso que a CESP quer saber aí. E segundo plano aqui, ó, outra situação. Quando você vai fazer a leitura de uma questão, preste atenção no enunciado, principalmente CESP-NB. Ele está dizendo assim, ó, seriam mantidos, né? Então a correção em sentidos do período seriam mantidos. Que se seriam mantidos é porque já está mantido, já está correto, né? Eu já tenho, a gramática já permite que viam-se entrar jovens e velhos, já está correto. Tem essa análise inicialmente e depois a regra. Vejam, nós temos aí uma locução verbal formada pelo verbo ser, que é o auxiliar, né? E formada pelo verbo entrar, que é o verbo principal, que é o segundo verbo da locução, que está no infinitivo. A via de regra, a concordância na locução verbal, quando você tem mais de um verbo, né? No caso, dois verbos especificamente, a regra determina que o primeiro verbo seja flexionado, ou seja, o verbo auxiliar é que faz a alteração para concordar com o sujeito, se houver o sujeito da frase ou não. Então esse verbo auxiliar aí é que vai fazer essa mudança. Não é comum o verbo principal fazer essa alteração, né? Ter esse tipo de trabalho de flexão. A flexão cabe ao verbo auxiliar, né? Então fica mais adequado você falar ou escrever viam-se entrar jovens e velhos, né, do que via-se entrarem, né? Você flexionar o verbo principal. Acontece que existe uma regra, né? E essa regra a gente vai ver agora aqui, ó. Locução verbal com o verbo auxiliar, parecer ou ver, e o verbo principal no infinitivo, que é o que acontece aqui, ó. Volta lá, ó. Nós temos o verbo ver, que é o auxiliar, e o entrar, que é um verbo no infinitivo. Então volta que é exatamente essa regra, ó. Locução verbal com o verbo auxiliar parecer ou ver e verbo principal no infinitivo. Ou se flexiona o auxiliar, né? Tá vendo a regra aí? Ou se flexiona o verbo infinitivo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Os murais pareciam estremecer. Os murais é o sujeito da oração, o parecer é o verbo auxiliar, o estremecer é o verbo principal e o auxiliar foi flexionado para concordar com o sujeito os murais, tá certo? Só que é permitido também os murais parecia, né, fica no singular, mantém o singular, estremecerem, tá vendo? Fica correto isso, perfeito? Então, no trecho, viu-se entrar jovens e velhos, a correção e os sentidos do período seriam mantidos caso estivesse escrito desta forma? Sim, né? Correto, né? Por que correto? Porque nós estamos diante desta regra aqui, ó.
A locução verbal com dois verbos. O primeiro é o ver ou parecer, o segundo é infinitivo, é o que a gente tem aqui, ó. O ver é o primeiro verbo, né? E nós temos o infinitivo entrar. Portanto, correta a locução, está adequada aqui a concordância também. Perfeito? Então, maravilha. Daqui a pouco eu vou postar mais aí. Tivemos outros assuntos, né? Conversamos sobre outros assuntos também. Concordância, regência, crase e também colocação pronominal. Depois eu coloquei uma regra geral. Eu vou postar um vídeo de cada vez aí para você analisar separadamente. Quem não tem a inscrição, faça aí a inscrição no meu canal. Ó, divulguem o vídeo, né? Dá um likezinho se você gostou. Gostou, dá um like, coloca isso para mim, coloca no Face, vai ajudar. Compartilhar, isso vai ajudar a eu fazer mais vídeos aqui para vocês, tá? Se não gostou, dá um negativo e mostra porque que não gostou, me dá explicações, né? Porque críticas não tem problema nenhum, a gente está aqui para isso, mas tem que mostrar, né? Porque que não gostou, né? Se gostou, dá um likezinho aí, manda solicitação de amizade aí no Face que eu aceito, que eu uso o Facebook para isso também, perfeito? Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a outra questão que a gente abordou lá na aula beneficente. Segura aí e vai para cima deles que a gente vai conseguir. Um abraço.